Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 27 de dezembro de 2025. E durante a última noite a Rússia realizou mais um ataque massivo contra o território da Ucrânia. E algumas fontes pró-ucranianas já publicaram o mapa das rotas dos drones e dos mísseis utilizados pela Rússia e vemos que o alvo principal foi a cidade de Kiev. Já tivemos bastantes vídeos publicados pelos habitantes, mas também já tivemos um relato do Ministério da Defesa ucraniano a referir que foi lançado um total de 559 meios aéreos pela Rússia e, segundo os ucranianos, as suas defesas antiaéreas conseguiram abater 503 destes meios todos. Vamos agora passar aos vídeos que nós recebemos. E pelo que sabemos, alvos do setor energético e do setor ferroviário foram atingidos durante este ataque, mas também alguns prédios civis foram atingidos. Só que por enquanto não sabemos se foram atacados propositadamente ou se foram resultado de supressão radioeletrónica. Contudo, já tivemos também outro vídeo bastante importante que mostra alguma da verdade, que é o seguinte. E este vídeo mostra-nos como um míssil da defesa antiaérea ucraniana funcionou mal e acabou por atingir o solo. Portanto, alguns dos danos causados na população civil são resultado do mau funcionamento dos mísseis de defesa antiaérea. Vamos agora ao plano político, e acho que toda a gente já conhece o plano de 20 pontos proposto por Volodymyr Zelensky para terminar com este conflito. Mas o mais importante aqui é que já tivemos algumas declarações por parte da Rússia a referir que este plano não tem nada a ver com a realidade e não tem nada a ver com aquilo que está a ser discutido entre a Rússia e os próprios Estados Unidos da América. E foi muito provavelmente nesse sentido que hoje a agência de anticorrupção ucraniana, chamada NABU, que é controlada pelo FBI americano, segundo algumas fontes, iniciou buscas ao círculo mais próximo de Zelensky, porque muito provavelmente Trump quis dar a Zelensky um sinal. Nós temos um plano de paz já proposto, não estejas a inventar nada de novo. Contudo, algo importante que nós temos de referir aqui é que esta agência de anticorrupção está a encontrar alguma resistência por parte dos empregados do Serviço de Segurança Estatal. Portanto, estamos a ver que dentro do governo ucraniano já existe uma certa resistência a estas buscas, a estas investigações, a casos de corrupção no governo ucraniano. Voltando ao ataque massivo por parte da Rússia, tivemos alguns vídeos publicados de outros pontos da Ucrânia. Neste aqui podemos ver um alvo atingido por um drone do tipo Geran, mas também a própria Ucrânia atacou o território controlado pela Rússia. E desta vez estiveram em ação os serviços de inteligência ucranianos. Tivemos ataques realizados dentro da Crimeia, mas também no território da República Popular de Donetsk. E segundo os ucranianos, vários depósitos de munições, de armas, foram atingidos durante os ataques, mas também alguns pontos de deslocamento temporário das forças armadas da Rússia. Portanto, vemos que ambas as partes continuam a atacar-se uma à outra, mas agora podemos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate. E vamos começar a análise pela direção de Zaporizhia, onde durante as últimas horas tivemos bastantes atualizações. E desta direção já sabemos que o comandante da unidade militar dos voluntários russos foi morto num ataque com um drone do tipo FPV. Ele chamava-se Kapustin e era um dos maiores inimigos das forças armadas da Rússia. Em relação à vila de Stepnohirsk tivemos mais algumas novidades, tivemos alguns ajustes feitos a favor das forças armadas ucranianas com base em relatos de fontes neutras, mas estas fontes referem que os russos continuam a sua ofensiva em direção ao norte pela vila de Primorsk, pelos campos que se situam a norte da vila de Stepnohirsk, mas também a leste desta direção toda, em direção à aldeia de Pavlivka. E aqui os russos estão a desenvolver a sua ofensiva para se aproximarem de trincheira em trincheira à própria cidade de Orikhiv.
E aqui ao sul da cidade de Orikov já tivemos mais relatos de avanços por parte das forças armadas da Rússia em direção à vila de Novo-Andriivka. Para já não tivemos nenhuma prova visual que confirmasse estes avanços por parte da Rússia, mas estamos a ver que a Rússia já acionou este flanco da ofensiva, que vai servir para facilitar os avanços principais dos russos que vão ocorrer aqui mais ao norte. Vamos continuar em direção à cidade de Guляйполе, onde também temos uma notícia bastante importante. Ainda durante o dia de ontem, eu referi que a Rússia tinha conquistado totalmente a porção central desta cidade e até tivemos alguns vídeos de soldados russos a erguer as suas bandeiras naqueles dois pontos. Como podemos ver aqui nestas imagens, neste vídeo. E ainda durante o dia de ontem tivemos um relato de algumas fontes ligadas ao exército da Rússia a referir que esta cidade já foi totalmente conquistada. E durante o dia de hoje até recebemos vários vídeos publicados pelo exército ucraniano a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas naqueles dois pontos do mapa. O vídeo é bastante longo, mas está aqui o momento que mostra o ataque que foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa. Foi exatamente esta casa atacada pelos ucranianos e outro ataque decorreu exatamente naquele ponto. O vídeo é o mesmo, só que ele mostra vários ataques. Com base nestes vídeos nós ajustamos toda esta região a favor das forças russas e portanto estamos a ver que a batalha por esta cidade já está a chegar ao seu fim. Mas a verdade que nós temos de referir é que ainda existem bastantes pontos de resistência por parte dos ucranianos no interior desta cidade. São alguns pequenos focos de resistência que ainda não foram limpos pelas forças armadas da Rússia, mas não faz sentido manter esta porção do mapa pintada a favor das forças armadas ucranianas, porque agora está a prosseguir uma operação de limpeza e muito provavelmente, dentro de uma semana, o Ministério da Defesa da Rússia vai anunciar a completa conquista da mesma. Vamos continuar em direção ao norte. Ainda ontem eu referi que os russos tinham conquistado a vila de Kossitseve e eu referi que eles tinham publicado o vídeo a mostrar os combates que estavam a decorrer por aquela região e o vídeo está aqui. Eu prometi-vos mostrar este vídeo durante o dia de ontem e já durante o dia de hoje tivemos algumas fontes neutras a confirmar que de facto estes avanços existiram, apesar de termos já o vídeo publicado. Vamos continuar em direção à cidade de Pokrovsk e à própria cidade de Mirnograd. E aqui os ucranianos começaram uma operação de contra-ofensiva. Neste momento o foco de ataque por parte dos ucranianos situa-se aqui mais ao norte, em torno das vilas de Sukhetske e Zatishok, mas também alguns avanços estão a ser registados dentro da vila de Rodinsky. Ainda ontem eu mostrei-vos um vídeo no qual as forças armadas da Rússia estavam a bombardear um edifício controlado por um grupo de militares ucranianos e com base neste vídeo o mapa foi ajustado a favor das forças armadas ucranianas. Mas o principal objetivo dos mesmos é abrir um corredor para evacuar os militares das forças armadas ucranianas que se situam neste momento cercados dentro da cidade de Mirnograd. Os russos ainda não anunciaram a conquista total desta cidade e por isso muito provavelmente existe aqui um foco de resistência, um pequeno foco de resistência, mas que está a merecer a atenção por parte do comandante em chefe das forças armadas ucranianas, o general Syrskyi. E muito provavelmente estes movimentos, estas tentativas de contra-ataque dos ucranianos estão relacionadas a isso. É abrir de facto um corredor para evacuar, permitir esta evacuação dos ucranianos na cidade de Mirnograd. Enquanto isso, algumas tentativas de ataque são vistas pelas forças armadas da Rússia que vão atacando os veículos que os ucranianos utilizam durante as suas operações. Tivemos também alguns equipamentos de comunicação atacados e destruídos, alguns veículos, algumas posições e até dentro da vila de Bilitska tivemos algumas imagens de ataque. Podemos avançar mais para norte e daqui da vila
de Shachava tivemos mais avanços por parte das forças russas relatados por algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, mas por enquanto sem confirmação visual para isso. E os combates agora estão a decorrer pela vila de Toretsky. Ainda há alguns dias atrás tivemos o relato de que os russos conseguiram conquistar totalmente a vila de Sofiivka. Continuando, vamos em direção à cidade de Konstantinivka, e daqui não tivemos nenhum movimento no mapa registado nas últimas 24 horas, apenas alguns ataques registados por parte dos drones da Rússia aos veículos armados ucranianos, às posições dos soldados ucranianos, mas também até mesmo na própria entrada desta cidade, aqui mais ao norte, tivemos um vídeo que mostra a destruição de um veículo armado das forças militares ucranianas. E podemos vê-lo a arder neste episódio. Vamos prosseguir mais para norte, em direção a Siversk, ou em direção à região de Siversk, para ser mais correto, e aqui foram registados mais alguns avanços das forças armadas da Rússia, mas para já sem confirmação visual para isso. E aqui os relatos vêm-nos não só por parte das fontes pró-russas, mas também por parte das fontes neutras. Na própria região da cidade de Siversk tivemos também mais alguns avanços, relatados pelas forças armadas da Rússia, mas mais uma vez sem confirmação visual para isso. Mas o que acontece aqui é que a fonte pró-ucraniana Deep State, que está ligada ao exército ucraniano, referiu que os comandantes das brigadas militares ucranianas que estavam a atuar nesta direção foram despedidos, precisamente por causa da perda daquela cidade. E além disso, esta fonte pró-ucraniana confirmou avanços por parte da Rússia nesta região toda. Aqui é uma direção bastante peculiar na frente de combate toda, porque aqui é onde tanto as fontes pró-russas, as fontes neutras e as fontes pró-ucranianas estão de acordo e estão a mostrar que o exército da Rússia está a avançar diariamente. Também tivemos bastantes ataques efetuados à retaguarda, à logística ucraniana principalmente, com drones do tipo FPV. E algo importante que eu também preciso de referir, está relacionado exatamente a estes drones. E esta informação vem-nos por parte de Moscovo, onde foi apresentado um drone FPV controlado por fibra óptica que tem um alcance de 50 km, que é um alcance bastante elevado para os drones atuais. Vamos continuar agora a nossa análise em direção à cidade de Kupiansk. E na verdade, durante o dia de ontem eu referi que várias fontes ligadas ao exército da Rússia referiram que as suas forças armadas já estavam a recuar da margem ao oeste do rio de Oskil, que passa nesta região do mapa, para a sua margem a leste. Contudo, ainda existe alguma resistência por parte dos russos na porção central desta cidade, até porque tivemos um vídeo de um comandante de uma brigada militar a mostrar que a situação ainda estava sob controlo das forças armadas da Rússia. E, por exemplo, este vídeo foi gravado exatamente naquela localização do mapa. Por isso, por enquanto, os russos ainda não abandonaram esta região totalmente e os ucranianos ainda prosseguem com a sua pressão. E como eu disse alguns vídeos atrás, esta região é muito importante para as forças armadas ucranianas, porque é precisamente esta cidade de Kupiansk que está a assegurar toda esta região, todos estes territórios do Oblast de Kharkiv. Vamos agora em direção à cidade de Vovchansk e aqui tivemos mais alguns avanços relatados pelas fontes neutras a favor das forças russas, contudo sem confirmação visual para isso. Alguns ataques de artilharia também são efetuados à logística ucraniana e, por exemplo, neste vídeo também vemos a destruição de uma ponte utilizada pelos militares ucranianos. E como eu referi, o objetivo dos russos é de facto cortar todas as vias de suprimento que os ucranianos possuem nesta região. Inicialmente, o corte vai ser dado fisicamente nesta porção do mapa, em paralelo com a destruição de todas as pontes que aqui se situam neste rio. Uma terceira fase vai consistir em controlar todo este comprimento do rio
através de drones do tipo FPV e obviamente uma terceira etapa seria a conquista da cidade de Kupiansk para cortar com drones do tipo FPV todas as estradas que os ucranianos possuem num raio de 30 km. Para ser mais correto, vou desenhar aqui a distância. E é por isso que a cidade de Kupiansk é tão importante para o exército ucraniano. Se eles perderem esta cidade, significa que vão perder todos estes territórios com uma facilidade enorme. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.